Alô, fiel, vamos lá para mais um vídeo. Vamos com o nosso amigo Samir Carvalho trazendo informações do nosso timão. Segue o vídeo aí. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Quero começar falando aí de um possível novo gerente do Corinthians e o que afastou, né, por enquanto, pelo menos, a chance do Corinthians aí de contratar um jogador para ser gerente de futebol. O Renan Blois está acumulando funções, tá? Começa a ganhar espaço no Corinthians, né? Ele que era ali o chefe do departamento de scout do Corinthians, né, do Cifute, hoje faz uma função de gerente de futebol e começa a acumular aí essas funções, tá? Ele chegou ao Corinthians no meio de 2024, né, para estar chefiando o departamento de análise de desempenho do Corinthians, né, de mercado principalmente, né, principalmente de mercado, né, ele é o responsável junto com o Fabinho pelas contratações do Corinthians, né, e embora tenha sido aí apadrinhado pelo Fabinho Soldado, o Marcelo Paz gostou, né, do Renan, tá ajudando o Marcelo aí na transição, e o Marcelo está querendo que ele permaneça na função de gerente de futebol, e o Corinthians não foi atrás de um atleta. A questão é que existe muita gente do lado político do Corinthians que não queria a permanência do Fabinho, por entender que o Fabinho Soldado não fazia um bom trabalho, e por entender que havia ligações ainda com Augusto Melo, e eles estão alegando que o Renan é a mesma coisa, que não faz sentido demitir o Fabinho, demitir não, né? O Fabinho pediu para sair, né? Mas não faz sentido, né, ter feito a pressão no Fabinho para ele sair, ou algo desse tipo, e manter o Renan Blois. Inclusive, né, as pessoas que estão em volta ali do Osmar, né, entendem que ele vai perder força política, né, nas eleições, se manter o Renan, já que é ali uma pessoa, né, que tem ali a sua imagem presa ao Augusto Melo, segundo eles, tá? E muita gente já me falou também que o Renan Blois não deve permanecer no Corinthians por conta dessa pressão, e não só porque é uma pressão política, né? Porque todos entendem que as contratações ruins que foram feitas no Corinthians foram feitas por indicação dele, né? E o Fabinho Soldado avançando. E muita gente falando que o Fabinho Soldado já está contratando mal no Inter, né? E agora não querem que o Corinthians, né, faça aí contratações com indicações do Renan. O Corinthians está de olho no centroavante no mercado da bola, né? Segundo o time do Povo, o Corinthians está de olho no centroavante no camisa 9, por quê? Porque o Corinthians não quer ser pego de surpresa em relação ao Yuri Alberto. O Corinthians tem alguma informação de negociações avançadas lá, né, na Itália. O Yuri Alberto não foi tirar a cidadania italiana porque ele quer passear no Coliseu. A gente sabe que existe algo ali avançado, né, proposta melhorando um pouquinho, ele vai ser negociado, seja agora ou seja no meio do ano. Então o Corinthians já, né, precavido, está de olho no centroavante no mercado. Então você pode acrescentar aí na lista de reforços do Corinthians, tá? Um centroavante também. O que eu apurei? Apurei que realmente existe o interesse, mas não é prioridade. Mas o Corinthians vai colocar aí na pauta, sim, um centroavante, e principalmente, né, se a busca vai aumentar, né, de forma proporcional, né, a uma possível saída do Yuri Alberto. Conforme for esquentando mais o Yuri Alberto, vai esquentar mais a busca do Corinthians por um camisa 9. Olha só, fechado o segundo reforço do Corinthians, hein? Matheus Pereira, cria do Terrão, jogador do Fortaleza, é sim, né, o novo reforço do Corinthians. Já está fechado, ele vem para São Paulo para assinar contrato, tá? Já não está mais nem naquele de encaminhado. É claro que a única coisa que pode impedir o Matheus Pereira de não jogar no Corinthians é exames médicos, acontecer alguma coisa desse tipo, tá? Mas já está apalavrado, né? Tudo apalavrado entre o jogador e o Corinthians. Cria do Terrão, muita gente fala que teve algumas oportunidades com o Tite em 2015, isso não é verdade, isso é uma blasfêmia, né? O Tite nunca gostou do menino, aliás, o Tite nunca gostou de revelar jogadores, né? E ele não teve oportunidades. Era uma das grandes revelações da base do Corinthians. Era uma daquelas expectativas, assim, uma das maiores que eu já vi assim, no Corinthians. Tipo o Pedro, que foi lá pro Zenit, que também teve uma expectativa grande, acho que o Matheus Pereira muito mais ainda. Só que ele se queimou naquele pênalti com o Flamengo na final da Copa São Paulo. O Corinthians perde a final no Pacaembu e ele cava, né, e bate no travessão a bola. Ali ele se queimou, né, enfim, é um jogador muito técnico que pode fazer aí 3 ou até 4 funções no meio campo que agrada o técnico Dorival Júnior. Eu gostei da contratação para a nossa realidade hoje. Eu tenho falado para vocês, a nossa realidade é essa. E dentro da nossa realidade, o Matheus Pereira é um bom reforço para o Corinthians. O Corinthians que está, né, buscando aí
meio-campistas no mercado da bola. Não desiste do Mandaka ainda e nem do Alan, tá? Pode vir os 3? Pode sim, tá? Vai depender das negociações. Se o Flamengo endurecer, não. Se o Juventude endurecer, também não. Mas quem ali aceitar a proposta do Corinthians pode vir outro sim. Não quer dizer que o Matheus Pereira veio, o Corinthians vai desistir de outros jogadores. Até porque o Matheus Pereira pode fazer a função do Garro, inclusive. Ele nasceu nessa posição. Ele pode ser até primeiro volante, porque tem uma saída de bola para fazer essa linha de 3 maravilhosa. Ele pode jogar como segundo homem de meio campo, então é uma boa contratação. E contratando um outro volante não impede de deslocar o Matheus Pereira para outra função. Vai brigar no meio campo aí para ser titular. Matheus Pereira, novo reforço do Corinthians por empréstimo até o fim desta temporada. O meu timão trouxe em primeira mão o Matheus Pereira, tá? Olha só, vamos falar agora, né, de uma informação exclusiva do canal Café do Setorista. O Corinthians mira a contratação do lateral direito Natanael, do Atlético Mineiro. Vou te contar essa história, é exclusivo. Natanael tem contrato até longo com o Atlético Mineiro, até 2028. Lembra dele? Revelado pelo Coritiba, foi muito bem no Coritiba, Atlético Mineiro, por isso que eu falo, né? Na época eu falei pro Corinthians ir atrás desse jogador, dei sugestão. É bom jogador, não é nenhum craque, mas é bom jogador. E o Atlético Mineiro pagou barato, pagou 7 milhões de reais, tá? Na época, né? O nosso querido aí, Natanael, tá? E ele tem 60 partidas, né, no ano pelo Atlético Mineiro, meio que alternou ali entre titularidade, né, e reserva com o Saravia, né? É um jogador que passa a interessar o Corinthians porque é uma posição muito, né, muito carente, tá? Muito carente no Corinthians hoje, que é a reserva do Mateuzinho. O Jacaré acaba não agradando e o Corinthians quer um lateral direito. Qual é a situação do Natanael? Que estágio está? O estágio que é um jogador que interessa e o Corinthians fez uma consulta para saber, né, as condições do jogador, se existe interesse do Atlético negociar, né, quanto seria, e o Corinthians, claro, né, quer o jogador por empréstimo. Se o Atlético aceitar emprestar o jogador, o Corinthians pode avançar, se não encerra por aí. E na consulta, né, eu não tenho mais detalhes, né, se o Atlético Mineiro disser que não pretende negociar o jogador, morre por aí. Então, essa é a temperatura da informação, tá? O Corinthians tem interesse no Natanael e faz uma consulta ao Atlético Mineiro. É o estágio totalmente inicial que a gente costuma dizer no jornalismo. Mas eu, quando fico sabendo de um nome, eu falo para vocês, né, e trago aí a informação para vocês, tá? Então, Natanael, lateral direito, jogador do Atlético Mineiro, revelado pelo Coritiba, interessa ao Corinthians. Você gosta desse jogador? Seria tem 24 anos, tá? Seria uma boa sombra para o Mateuzinho, para deixar o Mateuzinho mais ligado? O que você acha?